Bom dia. Bom dia. Ei, Beatriz, bom dia. Bom dia. Você também. Bom dia. Cadê o galera? Bom dia, Camila. Gabriela, bom dia. Quem que é esse aqui, Puri? Quem é Puri, gente? Arthur. Bom dia, Arthur. Vamos começar então? Eu vou voltar naquela questão 10 do teste, que ficou sem corrigir, porque a aula acabou. Eu achei ela interessante, por isso que eu fiz questão de voltar. É do Enem, página 168, número 10. A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser o material radioativo e quais os efeitos, consequências e uso da irradiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresentado em um exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar um material médico por este postar um certificado de esterilização por irradiação. A gente sabe que o material que foi esterilizado por irradiação, ele não é radioativo. O que pode acontecer com ele? Aquilo que eu falei, se for uma semente, um milho, um feijão, ela não serve mais para plantio. Ela mata o DNA, vamos dizer assim, para a reprodução, mas não o torna radioativo. Se tornasse, a gente não podia consumir, né? Então, aí é a letra A. O material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado, somente esterilizado. Vou colocar isso aqui. Aí, eu peguei os testes que eu dei, os 2 testes, e depois a gente vai fazer uma revisão também que eu fiz para essa aula. Então, o primeiro teste, a primeira pergunta era assim: ô, gente, qualquer momento aí, se quiser, se sentir necessidade de interromper, interrompa, tá? Por favor. Deixa eu ver o que eu arrumei aqui. Assim, melhor. Marque a alternativa incorreta a respeito das ondas refletidas em uma corda. A reflexão sempre ocorre em inversão de fase se a extremidade da corda for fixa. Sim. A reflexão sempre ocorre... Não. A reflexão sempre ocorre mantendo-se a fase quando a extremidade é livre. Sim. Fixa, ela bate e volta com a fase invertida, se é uma crista, vira um vale. Se é livre, não. Se é crista, volta a crista. Se é vale, volta a vale. AC. Pode-se considerar que na reflexão de um pulso em uma extremidade fixa, a amplitude da onda terá o seu sinal alterado. Sinal no sentido de aquele esquema de progressivo e retrógrado. Quando está indo, eu considero progressivo. Quando está voltando, eu considero retrógrado. Um menino me falou uma vez assim, eu dei o exemplo assim: Manhuaçu, a reduta é progressiva, então reduta, Manhuaçu e retrógrado. Ele me perguntou se tinha que voltar de ré. Não. O fato de eu considerar o sentido Manhuaçu reduto positivo
Já reduto Manhuaçu já é negativo, não necessariamente vai voltar de ré, não. Ele pode virar o carro e vir de reduto para Manhuaçu, que é o meu sentido retrógrado. Eu posso escolher o contrário. Eu posso escolher que se ele sair de reduto a Manhuaçu é progressivo. Então, de Manhuaçu a reduto vai ser retrógrado. Depende do sentido escolhido. Na passagem de uma onda entre uma corda grossa e uma corda fina, o pulso, além de sofrer refração, sofrerá reflexão com inversão de fase. Não. A gente viu aqui na letra A que inversão de fase é só para extremidade fixa. E sim, ele sofre uma refração, tá? Quando eu pego corda fina e corda grossa, funciona como se fosse dois meios diferentes. Todas as alternativas estão incorretas, não. Cadê? Vamos para 2. O som é uma onda mecânica de... Não. O som é uma onda mecânica de natureza mecânica. Ficou estranho isso aqui, mas sim. E de propagação longitudinal. Eu coloquei lá na revisão para a gente lembrar o que é longitudinal. Longitudinal é como se fosse uma espiral de caderno. E a característica maior é eu falar que a direção de vibração é a mesma da propagação. Então, imagine que eu pego uma espiral e começo a comprimir ele ou distender, tanto faz. Um pulso livre, uma bolinha de isopor, por exemplo, ela vai vibrar da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, então tem a mesma direção de propagação. Como eu disse, a gente vai falar lá na revisão, eu coloquei um desenho lá para ajudar. Mas, enfim, onde eu estava. Assinale a alternativa abaixo que contém fenômenos que podem ocorrer com as ondas sonoras. Polarização só tem na onda eletromagnética, porque polarizar é você escolher a direção de propagação. Porque a onda eletromagnética tem campo elétrico e campo magnético, como o próprio nome diz. E eles fazem 90 graus entre si, eles são perpendiculares entre si. Aí eu escolho uma direção de vibrar, então só serve para eletromagnético, nem vou acabar de ler essa. Ionização, interferência, condução, absorção. Essa parte aqui da ionização também dá uma dúvida. Aqui surgiu a polarização de novo, sobra a letra E, ó. Interferência, vamos lembrar o que é interferência? Ela pode ser construtiva, destrutiva ou parcialmente uma das duas. Quando eu encontro crista com crista, ela é construtiva. Se cada crista tem uma amplitude de 2, a amplitude total vai ser 4. É uma interferência destrutiva, nesse exemplo que eu acabei de falar, uma amplitude de 2, uma crista de 2, um vale de 2, um para cima, outro para baixo. Na hora que juntar, a interferência é totalmente destrutiva. Acontece tanto com a onda eletromagnética quanto com a onda mecânica. Reflexão, bater e voltar. Refração, mudar de meio, acontece com as duas. Difratar, contornar o obstáculo. Então, era essa a letra E. Vamos para 3. Tá aqui, ó. Um professor lê o seu jornal sentado num banco de praça e atento às ondas sonoras, analisa 3 eventos. O alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas. Uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada. Um mau motorista impaciente, após passar pela praça afasta-se com a buzina permanentemente ligada. O professor percebe efeito Doppler apenas. Efeito Doppler tem que ter ou aproximação ou afastamento. Tanto faz do carro ou da pessoa, tá? Por isso que eu falei aproximação, afastamento. Quando aproxima, eu percebo uma onda mais aguda. Quando afasta, uma onda mais grave. Então, só não vai ter que nesse primeiro caso, ó, que aqui ele falou que o alarme dispara enquanto o proprietário abre a tampa do porta-malas. Não houve variação da posição, então ele não vai perceber efeito Doppler. A ambulância se aproximando vai perceber mais agudo. E o motorista impaciente que se afasta vai perceber mais grave. Então, vai ser no evento 2 e 3. Cadê? Aí eu tenho que observar o restante da informação, ó. Então, está servindo a letra D e a letra E.
Então, a ambulância está se aproximando, vai ter um aumento de frequência. E o motorista se afastando, uma diminuição. Vai ser a letra E, ó. É a letra E. Vamos para o 4. Eu queria pôr a questão toda aqui, mas não vou conseguir, não. Vamos lá. O som é a propagação de uma onda. Alguém vai falar alguma coisa? O som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal que se propaga apenas em meios materiais. O som possui qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentadas a seguir com as situações apresentadas logo abaixo. Intensidade. Intensidade é o que a gente fala no dia a dia errado de som alto e som baixo. Quando sua mãe fala assim, abaixa o volume do som. A gente falou que som baixo e som alto é alta frequência e baixa frequência, som agudo e som grave. Mas na prática, quando você vai lá e aumenta o volume do som, você está aumentando a energia da onda, você está aumentando a amplitude da onda, que é a intensidade. Eu falei energia, então o consumo de energia também aumenta, seja da bateria do seu celular, seja da tomada da sua casa. Amplitude está diretamente associada à energia, envolvimento de energia, e a gente chama de intensidade. O timbre tem a ver com o formato de onde está saindo a onda sonora. Por exemplo, eu posso ter a letra Lá num violão ou a letra Lá num piano. Só de ouvir a gente sabe que é de instrumento diferente, por causa do formato. O mesmo vale para o formato da boca, da dentição, das pregas vocais. Cada pessoa tem um formato. Então, a gente pode ou emitir um som, só falar, por exemplo, Beatriz, ou cantar uma música que a gente percebe que são pessoas diferentes, pelo formato da onda, que é o timbre. E frequência é o que eu acabei de falar. Frequência alta é um som agudo, frequência baixa é um som grave. Aí vamos ver aqui. Abaixar o volume do rádio ou da televisão é intensidade. Distinguir uma voz aguda de uma mulher de uma voz grave de um homem. Agudo e grave é frequência. Apesar de eu ter falado homem e mulher aqui para te confundir, distinguir uma voz aguda, ele falou aguda da mulher e grave do homem, é frequência. Distinguir sons de mesma altura e intensidade produzidos por voz de pessoas diferentes, isso é timbre. Distinguir a nota dó emitida por violino por uma flauta, isso é timbre também. Distinguir as notas musicais emitidas por um violão. Aqui, quando ele fala as notas musicais emitidas por um violão, dá a entender que é do mesmo violão, pode ser frequência. Vamos ver uma sequência lógica aqui. Eu não fiz um rascunho. Ele falou que a letra B, vamos voltar para ver. Deixa eu colocar só o cursor aqui para eu saber. Porque não vai dar para eu ver tudo de novo. Deixa eu voltar. Aí, assim vai dar. Ó, vamos ver. Abaixar o volume do rádio é intensidade, tá certo. Distinguir a voz humana, lá. Eu falei que a palavra homem e mulher estava ali para te confundir, ó, ele estava falando de frequência, ele falou de agudo e grave, tá certo. Bom, tá nesse agora. Distinguir sons de mesma altura e intensidade produzidos por pessoas diferentes, timbre, tá certo. Distinguir nota dó emitida por um violino ou por flauta. Timbre, tá certo. Distinguir as notas emitidas por um violão. Eu faço assim, gente. Eu não sei se vocês fazem assim quando vocês estão analisando uma questão. Por exemplo, até aqui eu estava tudo certo para mim. Aqui eu fiquei na dúvida porque ele falou notas musicais emitidas por um violão, mas ele falou um violão só. Eu pensei assim, não, ele está falando de frequência. Eu tento ir por eliminação. Me parece que até aqui também não tinha nenhuma outra igual, não. Eu faço assim quando eu não tenho certeza. Mas, enfim, aqui tá certinho. É essa aqui mesmo, letra B.
Vamos para a próxima. Marque a alternativa correta a respeito de velocidade de propagação das ondas sonoras. O som pode propagar-se apenas em meios gasosos? Não, sólido, líquido e gasoso. O som precisa de um meio material para se propagar. Ele não se propaga no vácuo. Nos demais meios ele se propaga. Cadê? Em meios líquidos, a velocidade é maior do que no meio sólido? Não. Se eu estiver dentro da água e bater num balde, por exemplo, e um outro menino estiver numa barra de ferro e bater na barra de ferro vai muito mais rápido. Eu acabei de falar que é uma onda mecânica, precisa de meio material para se propagar. Aonde for mais denso, aonde tiver mais matéria, vai mais rápido. Cadê a outra? A velocidade de propagação do som no aço é maior do que na água. É verdade. A velocidade de propagação do som na água é maior... Não. O som, assim como as ondas eletromagnéticas, pode se propagar no vácuo. Não, não pode. Então, letra C. A velocidade de propagação no aço é maior do que na água. É essa. Aí, agora eu vou para o segundo teste. Gente, se tiver dúvida, interrompa, por favor. Deixa eu ver o que alguém perguntou aqui. De qual que você está falando, Maria Clara? De qual questão? A número 5? Vamos voltar lá. Eu vou voltar na número 5, só para ver uma dúvida da Maria Clara. Marque a alternativa correta a respeito da velocidade de propagação das ondas sonoras. O som pode propagar-se apenas em meios gasosos? Não. Sólido, líquido e gasoso. Então, essa está errada. Em meios líquidos, a velocidade do som é maior do que no meio sólidos? Não. No sólido é maior que no líquido. C. A velocidade de propagação do som no aço é maior do que na água? Ele é sólido, é maior do que no líquido, é verdade. Mas vamos para D. A velocidade de propagação do som na água é maior do que no aço? Não, é o aço que é maior do que na água, é a letra C. E o som, assim como as ondas eletromagnéticas, podem se propagar no vácuo? Não, não pode. Só as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, as mecânicas não. Ah, tá. Desculpa, às vezes hoje eu tô achando que eu tô desacelerada, normalmente eu tô bem mais, mas interrompe aí. Toda vez que não entender, interrompa, por favor. Então, eu vou para o teste 2. Em 1985, físico alemão, que eu também não sei o nome. Gente, eu sou péssima para decorar e depois que eu fiquei velha, pior ainda. Eu ouvi isso aqui num QR Code daquele, mas não vou nem ousar pronunciar. Descobriu o raio-x, que são usados principalmente na área médica e industrial. Esses raios são radiações formadas por partícula alfa com grande poder de penetração. A gente viu que a alfa não penetra aonde... Eu devia ter aberto o arquivo ali, mas vou tentar achar na apostila. Deixa eu só ver aqui que página que tá, ó. A radiação alfa, estou na página 152, é a que possui maior massa. Se ela tem maior massa, ela não tem poder de penetração, não. A B, radiações formadas por elétrons dotados de grande velocidade. A gente tem que lembrar que para penetrar na pele eu preciso de um comprimento de onda pequeno, ou somente de fóton de energia. C, ondas eletromagnéticas de frequências maiores que a ultravioleta. Isso aqui é uma coisa que é bom vocês entenderem, que eu acho que o que a gente entende fica mais fácil de memorizar. Eu falei que do vermelho para o azul há um aumento de frequência. Se há um aumento de frequência, há uma diminuição de comprimento, são inversamente proporcionais. Como é que eu visualizo isso na minha cabeça?
eu lembro da fórmula. Velocidade é igual a comprimento vezes frequência. A velocidade é a do ar, ou a do vácuo, 3 vezes 10 oitava. Enfim, a velocidade é do meio, ou 3 vezes 10 oitava se estiver no vácuo. Então, não vai variar. Então, se eu estou aumentando a frequência, eu tenho que diminuir o comprimento. E o contrário também é verdade. Se eu diminuir a frequência, eu tenho que aumentar o comprimento. E eu lembro muito da história do gás de cozinha. O gás, quando está novo, a chama é azulada. Quando ele está velho, é avermelhada, alaranjada. Então, do vermelho para o violeta, há um aumento de frequência, há um aumento de energia, que está totalmente associado à frequência e energia. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento, maior o poder de penetração. Que eu acho que é isso que falou aqui, vamos ler de novo. Ondas eletromagnéticas de frequências maiores... Ah, não, só falou que é maior do que a ultravioleta. Mas lá ele falava que é usado na área médica, na área industrial. Depois a gente vai ler o resto, tá? E lembrando que ultravioleta vai depois do violeta, infravermelho abaixo do vermelho. É um jeito de você lembrar também. Mas, enfim, a informação C é satisfatória. Ondas eletromagnéticas de frequências maiores que a ultravioleta, porque precisa de um poder de penetração para fazer o exame. D. Ondas eletromagnéticas de frequências menores que a luminosa. Não faz sentido, porque se fosse assim, era até para o infravermelho ter poder de penetração. Ondas eletromagnéticas de frequências iguais do infravermelho. Também não, ó. Então, só sobra a C mesmo. Vou para 2, hein? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. A incidência de radiação eletromagnética sobre uma superfície metálica pode arrancar elétrons dessa superfície. Isso aqui foi quando eu nem lembro qual apostila que foi isso, se foi a 2 ou se foi a 3 que eu falei do efeito fotoelétrico, quando eles começaram a discutir se a luz era onda, se era partícula. O primeiro teste que eles observaram isso aqui é quando jogavam um feixe de luz numa placa de metal, saía elétrons dela, como uma mesa de sinuca, na hora que você joga uma bola na outra e a segunda movimenta, vamos dizer assim. Aí eles pensaram assim, ó, mas a onda é luz, por que ela está tirando elétron de lá como se ela tivesse massa? Aí a teoria aceita, a gente fala natureza dual, ela tem comportamento de onda e tem comportamento de massa, apesar de não ter massa. Ah, eu lembrei da pergunta que eu acho que foi o Arthur que fez. Ele errou num teste que eu falei que... eu não lembro da pergunta, mas ele falou assim, mas você falou que a luz é atraída pela gravidade, para ser atraída não tem massa? Eu falei da experiência feita lá no Ceará. Então, o raio de luz foi atraído pela gravidade como se tivesse massa, mas ele não tem massa. Acho que eu lembrei da pergunta dele, ele me perguntou da curva. Mas você falou que não faz curva, mas no Ceará a luz foi atraída. Ela foi atraída, mas ela não fez curva, não. Foi igual dentro da fibra ótica. Você pode dar um nó na fibra ótica que a luz vai passar. Então, ela fez curva? Não, ela vai batendo e voltando. No caso lá do Ceará, a gente faz aquele desenho como se ela sofresse refração do meio mais denso para o meio menos denso, aproximando e afastando da normal. Ela vai quebrando, desviando, mas curva, literalmente, não. Luz não faz curva. Era essa a pergunta que me fez. Que eu coloquei numa questão que luz faz curva e estava errado, não faz. Princípio de propagação retilínea da luz. Luz não faz curva, só anda em linha reta. Aí ele falou assim, mas você falou que foi atraída pelo Sol no Ceará. Foi como se tivesse massa, comprovando a natureza dual da luz. Mas não necessariamente ela encurvou. Ela foi sofrendo inclinações, vamos dizer assim. Igual na fibra ótica, que eu já mostrei o desenho para vocês, tipo batendo e voltando, ou então aquela história do peixe, que eu falei que quando entra na água aproxima da normal e eu vejo aquele prolongamento, ou o lápis dentro do copo d'água que parece quebrar, é nesse sentido que ela fez curva. Igual, eu acho que o melhor exemplo que eu arrumei agora é esse, o lápis dentro do copo d'água. Não necessariamente fez curva, tá? Enfim, eu dei uma viajada aqui, mas é isso, natureza dual da luz. Ela tem todos os comportamentos de onda,
ela reflete, ela refrata, ela difrata, ela sofre interferência, ela sofre efeito Doppler. Lembrando que para o efeito Doppler eu tenho que estar na velocidade da luz, não adianta eu acelerar meu carro no sinal verde que vai ficar vermelho, ou não, contrário, né? Eu tenho que estar vermelho para acelerar e ficar verde, só se eu tivesse num foguete na velocidade da luz, tá? Se eu tivesse num foguete era possível isso acontecer. Acontece com a luz das estrelas, por exemplo, se o cara estiver numa espaçonave. Enfim, a luz tem todos os comportamentos de onda, mas também se comporta como se tivesse massa, assim como foi citado aqui, tirando elétrons de uma chapa, por exemplo. O fenômeno conhecido como efeito fotoelétrico e só pode ser explicado satisfatoriamente invocando a natureza corpuscular da luz. Aqui ele está se referindo a ter tirado elétrons da chapa. Para tirar elétrons da chapa, ela tem que ter comportamento de corpo, a gente fala corpuscular. A letra D, cadê? Efeito fotoelétrico corpuscular. Tá certo, porque lá na letra A que eu estava agarrada, lá tá ondulatória, não, tem que ser corpuscular. Vou para a próxima, tá? O primeiro forno de micro-ondas foi patenteado no início da década de 1950, nos Estados Unidos, pelo engenheiro eletrônico, deve ser Percy Spence, né? Fornos de micro-ondas mais práticos e eficientes foram desenvolvidos nos anos de 1970 e a partir daí ganharam grande popularidade, sendo amplamente utilizados em residências e no comércio. Em geral, a frequência das ondas eletromagnéticas geradas no forno de micro-ondas é de 2.450 MHz. Em relação à física de um forno de micro-ondas, considere as seguintes alternativas. Eu vou ler, eu só lembrei de um comentário que uma pessoa fez aqui na minha casa. Ele vender panela. Aí viu o forno e falou comigo assim, isso aí é um veneno para a saúde, que não sei o quê. É o mesmo caso da questão 10 do teste da apostila que eu fiz no início da aula. É errado eu pensar que eu coloquei um copo d'água lá, ele teve micro-ondas, é só uma faixa de comprimento de onda, colocou a molécula d'água para agitar e fazer isso aqui dentro do pão, por exemplo, ou dentro do leite que eu pus lá. É errado eu pensar que ela saiu dali radioativa. Ela não sai dali radioativa. Ela só agitou a molécula de água, só sofreu interferência na água. Então, é um equívoco a gente pensar isso, tá? Mas, enfim, vamos lá. Número 1. Forno de micro-ondas transmite calor para assar e esquentar alimentos sólidos e líquidos. Não, ele não transmite calor como um fogo, por exemplo. Como eu disse, ele age na molécula de água. Ele tem uma frequência parecida com a molécula de água. Então, a molécula de água entra em ressonância, começa a vibrar, aí quando vibra com amplitude cada vez maior. Igual a história do balanço. Quando estou empurrando uma criança num balanço, que eu mantenho o ritmo, essa amplitude desse balanço vai ficando cada vez maior. É assim com a molécula de água. Ela já tem uma vibração natural. Quando eu coloco dentro do micro-ondas, a onda de micro-ondas tem uma amplitude parecida com a da água. Aí as duas começam a vibrar juntas, com amplitude cada vez maior. Isso dentro do alimento gera atrito, gera calor e aquece. Então, o número 1 está errado. A 2. O comprimento de onda dessa onda é de aproximadamente 12,2 centímetros. Tem que fazer conta. Vamos fazer uma conta aqui. Velocidade é igual a lambda vezes frequência. Deixa eu achar um lambda aqui. Cadê meu lambda? Tá aqui. Lambda vezes frequência. Então, é onda eletromagnética, 3 vezes 10 oitava. O comprimento de onda, eu ainda não sei, né? Eu vou pegar a frequência. Eu tenho que repetir esse comprimento aqui.
falou que a frequência está aqui, ó, 2.450 MHz. Lembrando que o mega é 10 elevado a 6. Então, deixa eu só dar um enter aqui, senão vai ficar tudo menor. Ó, vamos ver se vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui. Eu vou fazer conta. Para mim confirmar o comprimento da onda. Aí eu preciso fazer para ver quanto dá. A velocidade da onda eletromagnética é 3 vezes 10 oitava. A frequência foi me dada aqui no enunciado. Ó. Eu dei um enter, ela saiu. Deixa eu voltar aqui. Ali a frequência, ó, 2.450 MHz. 2.450 vezes 10 a 6, que o mega é 10 a 6. Aí eu vou trabalhar em cima disso aqui. Deixa eu copiar e colar, que vai ser mais fácil para mim. Aí, esse 2.450 que está multiplicando, ele tem que passar dividindo. De todo jeito, não deu para eu aproveitar o que eu queria. Mas tá bom. Então, vai ficar Ctrl V. Aqui eu tenho que colocar uma barrinha de dividindo. Deixa eu só dar um espaço para não ficar muito confuso. Deixa eu pôr o lambda aqui de novo. Ó, então olha o que eu arrumei. Peguei o 2.450 vezes 10 a 6 que estava multiplicando e passei para lá dividindo. Aí eu vou fazer uma potência de 10 ali para ficar mais fácil. Deixa eu copiar e colar de novo. Então, nesse 2.450 aqui, eu vou andar com a vírgula. Presta atenção no que eu vou arrumar aqui. Ele é um número inteiro. A vírgula está atrás do zero. Aí eu venho 1, 2, 3. E vou acrescentar 3 casas aqui. Então, meu 6 vai virar 9. Aí, para ficar mais fácil para mim ainda, eu vou arredondar isso aqui de novo. Eu posso deixar 2,45, mas o certo aqui, se eu estou jogando um 5 fora, eu aumento 1 no que está antes. Eu chamo de 2,5. Eu vou deixar assim. Aí, vamos fazer 3... Calma aí. Copiar isso aqui de novo. Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu vou pegar o 3 e vou dividir por 2,45, então. Deu. Olha lá o lambda maiúsculo, que chatice que é. Ele muda. Ai, que saco. Mas calma aí, deixa eu ver o que eu vou arrumar aqui. Eu vou escrever então, só para ele sair dali como maiúsculo. Fica pior. Ctrl+C, Ctrl+V. Lambda é igual. Aí 3 dividido por 2,45 dá 1,22 e por aí vai. 4. Aí agora me fala o que sobrou ali, ó. Era 10 a 8 dividido por 10 a 9. 10 a 9 embaixo vai subir com o sinal trocado. Então vai ficar 8 menos 9. Então vai sobrar um menos 1 aqui. Se quiser, eu repito e explico. Deixa eu só colocar ele para cima. Ó, eu dividi o 3 por 2,450. Deu 1,22. Só que eu tenho 10 oitava dividido por 10 a nona. Quando a potência está embaixo, a gente fala que a gente sobe e inverte o sinal dela. Então, ficou 8 menos 9. Por isso que sobrou esse menos 1. Aí eu vou copiar esse aqui tudo de novo.
Cadê minha resposta que eu pedi? Ah, tá aqui. Aí, olha o que eu vou arrumar aqui. Isso tá em metros. Para eu sumir com essa potência daqui, que eu quero sumir para mim ter noção da resposta, tá 10 a menos 1. Eu tenho que andar com essa vírgula aqui de novo. Então, ela veio para cá, ó. Ficou assim, ó. 0,122 metros. Só que a minha resposta lá está em centímetros. Como é que eu faço metro para centímetro? Vou andar com a vírgula aqui já falando, ó. Eu estou no metro. Minha vírgula está aqui. Metro. Decímetro, centímetro. Ah lá, 12,2. 12,2 centímetro. Vou voltar para vocês verem, ó. Era 1,22 vezes 10 a menos 1. Eu quis sumir com a potência. Não sei por que ele apareceu. Ah, eu acho que é porque eu dei um espaço. 1,22 vezes 10 a menos 1. Aí, para eu sumir com 10 a menos 1, eu voltei uma casa. Ficou 0,122. Aí, a minha vírgula estava aqui, ó. Na frente do 1. É metro. Aí, eu vim decímetro, centímetro. 12,2 centímetros. Então, agora eu preciso voltar lá. Cadê? O comprimento de onda dessa onda é de 12,2 centímetros, tá certo. O número 1 estava errado porque ele falou que transmite calor, não transmite. Vamos ver o 3. As ondas eletromagnéticas geradas ficam confinadas no interior do aparelho, pois sofrem reflexões nas paredes metálicas do forno e na grade metálica que recobre o vidro da porta. É verdade. É por isso que a gente citou na apostila que se eu colocar um celular dentro do micro-ondas, não é para ligar o micro-ondas não, tá? Só para colocar ele lá dentro. Ele vai dar fora de área por causa dessa parede metálica que fica refletindo as ondas. Então, 2 e o 3 está certo. Então, a letra é. Então, a gente vai para o número 4. A tecnologia de telefonia celular 4G passou a ser utilizada em Brasil em 2013, como parte da iniciativa da melhoria geral dos serviços do Brasil, em preparação para a Copa do Mundo de 2014. Algumas operadoras inauguraram serviço com ondas eletromagnéticas de frequência de 40 MHz. Sendo a velocidade da luz 3 vezes 10 oitavos, o comprimento dessas ondas são fazer com a mesma continha que eu fiz lá. Vou até pegar a fórmula para mim não ficar copiando lambda, lambda. Essa aqui, ó. Só que agora eu tenho que ver que dados que ele me deu ali. Deixa eu voltar lá. 3 vezes 10 oitavos é a velocidade da luz. Não precisa me dar, não. Eu tenho que saber, tá? Da luz e de qualquer onda eletromagnética no vácuo. Agora a frequência que mudou, ó. 40 MHz. Então, mega é 10 a 6, só aqui que vai ser 40. Aí, 40 MHz. Aí, aquela mesma historinha que eu fiz lá, vou passar isso aqui dividindo. Então, tira esse lambda daqui, o 40 está multiplicando 40, passa dividindo. Assim. Depois eu tiro aquilo ali. E aí, ainda tem que pôr um lambda aqui. Cadê o lambda? Assim. Aí eu vou pegar o 3 e vou dividir por 40. Deu 0,075. O 10 a oitava dividido por 10 a 6 é o mesmo esquema que eu fiz anterior. O 10 a 6 sobe com sinal trocado. Vai virar menos 6. Então, vai ficar 8 menos 6, sobra 2, né?
vezes 10 a 2. Esse aqui eu tenho que copiar de novo.